Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o banco ABC, de ticket ABCB4, um banco totalmente diferente dos bancos de varejo como o Banco do Brasil, Banco Santander. Ele que não tem agências, que não faz conta corrente para pessoa física, que não faz financiamento de carro, que não faz cartão de crédito, já que o foco dele é crédito e serviços financeiros para a empresa. É um banco totalmente corporativo. No primeiro trimestre de 2025, ele entregou resultados sólidos, dividendos bem interessantes, mas ainda se trata de uma empresa pequena, é um small cap, seu valor de mercado aqui abaixo de 10 bilhões, 5,32 bi. Então, é uma empresa pequena, mas que tem remunerado bastante os seus acionistas. Como nós vemos no seu histórico de dividendos, tem um histórico de mais de 15 anos, né? Nos últimos 15 anos ele remunerou seus acionistas, não falhou em nenhum momento. Houve períodos de queda, como aqui em 2020, por conta da pandemia, aqui também em 2018. No entanto, ele trouxe proventos e o mais interessante é em relação ao dividendo pago, que historicamente ele aumenta de acordo com o tempo. Algumas empresas acabam pagam de forma consistente, mas no entanto os proventos vai reduzindo ao longo dos anos, e isso nós não vemos com o Banco ABC. Ano após ano, ele tem essa característica de estar pagando um pouco mais que no ano anterior. Como se trata de um small cap, é uma empresa pequena que está fora do radar de muitos investidores, por isso nós vemos aqui uma variação pequena de 2% nos últimos 12 meses, mas a empresa é excelente. A gente vai estar vendo então alguns dos números do resultado do primeiro trimestre, falar um pouco sobre o Banco ABC e se vale a pena investir nele. Muito bem, então antes de nós olharmos para os números da empresa, a gente vai fazer uma pincelada rápida sobre o seu histórico. O Banco ABC ele surge ali nos anos de 80, em 1989, fundado pelo Arab Bank Corporation, junto com o grupo Roberto Marinho. Então, o banco inicialmente chamava Banco ABC Roma. Em 1997, o Arab Bank Corporation adquire as ações do grupo Roberto Marinho, surgindo então o Banco ABC. E bem recentemente, aqui em 2007, acontece o seu IPO na Bolsa Brasileira. Como havia comentado, o Banco ABC é um banco corporativo, um banco que oferece crédito e serviços financeiros para empresas. Então ela atua em três categorias. A gente tem o middle, são empresas com faturamento de 40 a 300 milhões de reais. O corporate é um intermediário ali, com faturamento de 300 milhões a 4 bilhões de reais. E o C&IB, que são clientes com um faturamento anual acima de 4 bilhões de reais. Então ela atua para essas empresas com faturamento de 30 a 4 bilhões de reais. Então, passando rapidamente sobre a sua estrutura acionária, o Banco ABC ele tem um controlador árabe, que detém mais de 60% das suas ações, 6% estão em detenção dos administradores e pouco mais de 30% está em livre circulação no mercado. Então, entrando no último resultado contábil do primeiro trimestre de 2025, a gente teve um lucro de 225 milhões. Foi uma redução de 7,2% em relação ao trimestre anterior, mas por conta da sazonalidade. E isso foi por conta da redução da margem com clientes e redução da margem com o mercado. No entanto, é mais interessante a gente fazer essa comparação com trimestres equivalentes. Olhando então em relação ao primeiro TRI de 2024, a gente teve um aumento de 1,1%, também explicado pelo aumento da margem com clientes, aumento da margem com o mercado e uma parte ali, uma parcela do patrimônio líquido que está sendo remunerado ao CDI. Tem outra imagem que vai ser bem interessante para a gente poder ver isso aqui. Como havia comentado, fazendo uma comparação então entre trimestres equivalentes, no primeiro TRI a gente teve um lucro de 225, esse aumento de 1,1%, que foi justificado pelo aumento na sua margem com clientes, aumento na margem com o mercado e uma parcela do patrimônio líquido remunerado ao CDI. No entanto, o resultado só não foi maior porque a gente teve um crescimento na sua despesa de provisão e despesa com pessoal e administrativa. Então esse resultado poderia ser um pouco maior que no primeiro TRI de 2024. Em relação tanto ao trimestre anterior e ao primeiro trimestre de 2024, a gente teve uma redução na sua base de clientes. A gente tinha aqui de 4.894 no primeiro TRI de 2024 para 4.855, ainda menor se comparado com o trimestre anterior, onde sua base de clientes estava aqui em 5.207
Voltando novamente nesse slide, nós conseguimos ver de onde veio essa redução significativa. A gente teve aqui, principalmente no setor middle, de 2.612 para 2.432, de 2000, e aqui no corporate, de 2.216 para 2032. No entanto, ainda está uma base de clientes bem interessante. Voltando novamente nessa imagem, para a gente ver aqui um indicador de rentabilidade, como o ROI, ele teve também uma leve redução, mas ainda assim significativo, de 14,1%. O ROI, ele mede a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio. Então, diferente do ROI, que a gente não faz essa média entre o início e o final de um período, geralmente de 12 meses, e divide por 2 ali. Então, a gente tem um pouco mais exato, um pouco mais próximo do real. Então, o ROI, ele utiliza o patrimônio líquido final. O ROI, a gente utiliza uma média entre o início e o final desse período. Então, um pouco mais próximo da realidade. Então, é um dos indicadores favoritos do mercado. E o ROI de 14%, apesar de vir um pouco abaixo de períodos anteriores, ainda é um ROI respeitável. E um dos grandes destaques em relação ao Banco ABC é a sua carteira de crédito expandida, que encerrou aqui o primeiro TRI com 51.206.000, foi um crescimento de 11,4% em relação ao primeiro TRI de 2024, mesmo com essa pequena redução aqui de 3,7% em comparação com o trimestre anterior, mas também por conta daquilo da sazonalidade. Então o resultado foi muito bom. E um dos principais destaques foi a sua categoria Corporate, com crescimento de 20% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Mas o que seria então essa carteira de crédito expandida? Ela seria a soma, né, de empréstimos diretos, títulos privados e, em outras palavras, é tudo aquilo que o banco empresta ou garante para as empresas. E a gente teve então um resultado muito bom em comparação, né, com o primeiro TRI do ano passado. E outro ponto muito interessante em relação à sua carteira de crédito é que ela é bem pulverizada, então ela está bem distribuída. A gente tem setores como agronegócio, cerca de 22,9%, energia, 12,4%, serviços, construção civil, incorporadoras, transporte logístico, comércio, financeiro. Dentre eles, aqui são macro setores, dentre eles a gente tem vários outros. Então, bem pulverizado, isso dilui o risco ao qual o banco está exposto. É outro fator que deve ser levado em consideração quando se faz essa análise em relação ao Banco ABC. E quanto à qualidade da carteira de crédito, a gente vê que a gente vê que o índice de cobertura para possíveis devedores, que o índice de provisão para inadimplência, né, de mais de 90 dias, esse índice de cobertura ele está em 227%. Ou seja, para cada R$ 1 devedor, né, cada R$ 1 de um possível calote, o banco ele já tem 2,27 de provisão contabilizado. Então, isso aqui é muito eficiente. É um índice de eficiência extremamente alto. E se a gente olhar para os ativos de maior risco de inadimplência, são esses aqui de operações de estágio 3, eles representam apenas 2,4% da sua carteira de crédito. Então, é algo extremamente controlado. O Banco ABC ele tem uma administração extremamente eficiente. Para as operações com atraso de mais de 90 dias, a gente teve aqui uma leve redução de 1,1% no trimestre anterior para 0,9%. Mais uma vez, eficiência quanto ao controle da inadimplência, ao controle, à qualidade da sua carteira de crédito. A despesa com provisão foi de apenas 0,5%, aqui por volta de 63 milhões, 63,5. Então, abaixo da média histórica. Então, ela cresce com cuidado, sem alavancar risco desnecessário. A margem financeira gerencial foi de 567 milhões, né, uma queda de 9,4% com o trimestre anterior, mas novamente, se a gente comparar com o primeiro TRI de 2025, ela foi positiva, de mais de 6,8%, e novamente, essa redução em comparação com o trimestre anterior foi por conta da redução da margem com o mercado, que caiu mais de 39%. Seu spread com clientes teve um leve ajuste, mas nada alarmante. Ele caiu aqui de 3,7 no trimestre anterior para 3,5, algo bem mínimo. Já o spread ajustado à provisão, ele subiu levemente de 2,7 para 2,8%. Então, isso indicando que o banco ele teve uma menor inadimplência relativa
O seu índice de eficiência, que mede o quanto o banco gasta para gerar receita, ele subiu 42,1% acima da média dos períodos anteriores. Então, e parte disso vem de despesas administrativas, investimentos em crescimento. Isso significa que o banco ele gastou 42 centavos para gerar cada R$ 1 de receita. A gente teve também um leve aumento aqui nas suas despesas com pessoal, despesas administrativas, somando foi um aumento de 9% em relação ao primeiro TRI do ano passado, mas em relação ao trimestre anterior foi uma redução de 4,1%. Já o PLR veio sob controle, né, em média com os períodos anteriores. E outro índice que não poderíamos deixar de comentar sobre, né, se tratando de um banco, é o índice de Basileia, que mede o colchão de capital do banco. Ele encerrou aqui em 17,2%, ou seja, bem acima do que períodos anteriores. No quarto TRI de 2024, a gente teve um índice de Basileia de 16,5%. E o seu capital principal, que mostra a capacidade então do banco cobrir perdas inesperadas com capital próprio, com recurso próprio, ele encerrou aqui com 11,7%, bem em linha com os períodos anteriores. Quanto então à sua captação, a sua base de captação, ela encerrou o primeiro TRI com 55 milhões, foi uma captação robusta e um destaque principal para as listas de câmbio financeiras, que foi responsável por mais de 35 milhões desse resultado. Então, acredito que nós passamos pelos principais pontos em relação ao resultado do primeiro TRI de 2024. Novamente, a gente não tem uma valorização muito grande nos últimos 12 meses, apenas 2%. Né? O banco ele realmente não está no radar de muitos investidores, apesar de ser um ótimo investimento. Um PL de 5,10 e um PVP, aqui mostrando que o seu preço está muito abaixo do que o seu valor patrimonial, está sendo negociado a 0,82. Então isso mostra um certo desconto, levando em consideração o seu valor patrimonial. Outro ponto interessante a gente olhar é a sua rentabilidade. Nos últimos 10 anos foi uma valorização de 260%, isso desconsiderando então a inflação. Se a gente for olhar a rentabilidade real, foi uma valorização de mais de 114%, então uma rentabilidade bem interessante também. E recentemente, o Banco BC trouxe esse comunicado ao mercado, então anunciando esse pagamento de JCP no valor total de 261 milhões, isso dá cerca de R$ 1,08 para cada ação preferencial. Como se trata de JCP, então tem aquela alíquota de 15% de imposto de renda, então R$ 1 menos 15%, a gente tem um valor líquido de 91 centavos, então um valor interessante. O pagamento vai ocorrer no dia 10 de julho e a data X, até quando você poderia comprar e ter direito ao recebimento do provento, foi no dia 1º de julho de 2025. Então, se você estava posicionado no Banco ABC, você vai receber essa bolada de proventos. E olhando novamente o seu histórico, vemos que esse valor bruto de 1,08 centavos foi muito acima do que foi distribuído nos períodos anteriores. Levando em consideração que a partir do segundo semestre de 2023 foi quando o banco voltou a remunerar de forma semestral, ela deixou de pagar trimestralmente, vai pagar semestral, a gente teve aqui valores de 83 centavos, 74, 78, 86. Então, acima de R$ 1 de provento em apenas um pagamento, está sendo bem acima do que ele pagava em períodos anteriores. É isso, acho que passamos pelos principais pontos. Se você curtiu a análise, eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Diga se você investe no Banco ABC. E se quiser mais vídeos como esse, eu peço que você se inscreva e que ative o sininho.